Tudo pronto, boa noite mais uma vez a todos. Muito bem-vindo, pessoal presente, pessoal que está no Facebook, grupo também, seja muito bem-vindo em mais o Evangelho da nossa casa. O tema escolhido para a noite é: não julgueis, a fim que não sejais julgados. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 11 a 13. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. A espiritualidade diz que esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Quer dizer, todos nós precisamos da indulgência. A indulgência aqui está no sentido de compreensão. Compreensão com o erro alheio, compreensão das limitações alheias, compreensão de não julgar e também de respeitar a dignidade humana. Então, aqui, como todos nós somos ainda imperfeitos, necessitamos desta indulgência, desta compreensão, então a espiritualidade passa como um dever que todos nós precisamos compartilhar um com os outros, que todos nós necessitamos. A doutrina espírita, para entendermos melhor essa compreensão sobre as nossos limites, a doutrina diz que fomos criados simples e ignorantes, mas com potencial divino ainda em semente, com todo o potencial de amor e sabedoria, que é o que nós vamos atingir quando chegar na perfeição. Mas para que chegamos a essa perfeição, a caminhada é longa, passo a passo, devagarinho, Deus dando o nosso livre-arbítrio para ter as escolhas, e nessas escolhas, com o uso da inteligência, nós pensamos, agimos e sentimos as reações das nossas escolhas, e com isso nós vamos aprendendo, nós vamos angariando a sabedoria do bem e do mal, e vamos melhorando as nossas escolhas, e nós vamos caminhando. Então, essa compreensão, que estamos todos em evolução, e cada um de nós não somos criados juntos, fomos criados em um determinado momento, e cada um está num estágio. Tanto na questão do tempo, como na questão do aproveitamento da nossa caminhada. Então, esse entendimento favorece nós compreendermos o outro, para que nós, quando observarmos o erro no outro, entendemos que ele está dando o melhor dele, o que ele pode dar. Então, não é justo nós julgarmos e queremos que ele dê o que ele não consegue dar ainda. O que ele tem ainda dentro de si, pelo estágio de evolução que ele conquistou. Outro texto fala que a censura lançada sobre a conduta do outro pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Reprimir o mal é um dever, mas desacreditar
a pessoa é faltar com a caridade. O que a espiritualidade nos quer dizer nesse texto? É que nós temos o cuidado de saber separar o ato da pessoa. Podemos, até de uma forma, entre aspas, julgar o ato, porque o julgar é uma atitude constante em nós, é de avaliar. É aí que nós vamos desenvolvendo o conceito de bom e de mal. Então, o ato de avaliar, ou entre aspas, julgar, ele é até natural. E através desse conhecimento do bem e do mal que nós avaliamos, é que nós vamos aprender a reprimir, separar o que é bom e o que não é bom. Mas temos que tomar cuidado de não desabonar, desacreditar, subjugar a pessoa em que praticou o ato. Porque, como nós dizemos anteriormente, ela está dando o que ela pode. Não podemos exigir mais do que ela é capaz. E Jesus, nessa passagem, que ele diz que aquele que tiver sem pecado e atire a primeira pedra, ele reprimiu o mal com uma pergunta inteligente que só Jesus poderia tirar naquele momento, fez com que todos refletissem que o mal que eles queriam projetar pelo processo de projeção na útera que eles queriam tirar a pedra, estava dentro deles mesmos. Então ele mostrou, ele induziu com aquela pergunta e todo o envolvimento de amor que Jesus teve, ele fez aquelas pessoas inverter o processo, fazer um processo de introspecção e verificar neles mesmos que eles não tinham o direito de atirar a pedra, porque o mesmo mal que ele repreendia era o mal que eles tinham também nos arquivos da consciência deles, e que eles foram buscar lá, que eles também praticaram até o mesmo mal no caso da sexualidade que eles estavam julgando. Então Jesus deu, o exemplo e separou, ele não julgou a pessoa. A adúltera, ele acolheu, não julgou e disse: vá e não peque mais. Quer dizer, ele reprimiu o mal, não foi conivente, não julgou e soube separar a pessoa do ato. Outro texto: toda opinião ou juízo a ser desenvolvido no presente está intimamente ligado aos nossos fatos do passado, formando em nós um reservatório moral, ou coleção de regras que nos servimos para avaliar as atitudes como sendo boas ou más. Está no livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed. Então, o que o Hamed quer dizer aqui sobre esse reservatório moral? Que são todas as experiências, os valores de bem e mal que nós vamos registrando, tanto nessa vida, através dos nossos pais, dos nossos professores, da vivência, com os amigos, tudo que nos envolveu e que nos trouxe o conceito de bem, e também o mal que fizemos, eles ficam registrados na nossa consciência desta vida. E também temos a nossa consciência do passado, o inconsciente, que são uma camada mais profunda, que fica mais profundamente, que muitas vezes fica difícil até de nós acessarmos. Então, tudo
todas as reencarnações passadas, o que nós aprendemos, com as nossas religiões que tivemos, os nossos erros, nossos acertos, fica tudo arquivado. Isso ele trata de reservatório moral, que podemos dizer que está na nossa consciência. Toda a nossa consciência está gravada, todos os nossos valores. Então, essa consciência, ele quer mostrar aqui que é essa consciência que vai determinar os nossos julgamentos, se nós vamos, como dizer, fazer o indulto ou condenar. É esse arquivo que, por isso que quando nós julgamos os outros e condenamos os outros, esse mesmo arquivo, mesma consciência, esse reservatório moral que Hamed fala, é o que vai nos julgar também. Então, por isso que não devemos julgar, porque seremos julgados. Porque é o mesmo instrumento que faz com que julgamos os outros, condenamos, ou fazemos o indulto, não condenamos, é esse arquivo, é o mesmo arquivo, é a mesma consciência. Outro próximo texto fala que melhor do que medir ou apontar o comportamento de alguém seria tomar decisão de visualizar bem fundo nossa intimidade e nos perguntar onde está tudo isso em nós. Os indivíduos podem ser considerados, nesses casos, excelente espelho. Podemos reportar ao apedrejamento, né, da adúltera, né? Que os apedrejadores fizeram? Fizeram a projeção, né? O mal que ele via na adúltera que estava dentro deles. Então, o que precisamos fazer? É o que Jesus fez com os que queriam apedrejar. Fazer a reversão. É buscar dentro de nós aonde está aquilo que nós reprovamos, que está em algum lugar, ou na vida atual, no consciente ou no inconsciente mais profundo de vidas passadas. Então, toda vez que nós encontramos dificuldade em aceitar uma posição, uma conduta de outro, ou alguma coisa que nós não aceitamos, a orientação é para que procuramos buscar o que é como um espelho, buscamos o que está no outro que nós precisamos melhorar. Por que aquela ação do outro nos gritou aqui dentro? É porque alguma coisa daqui dentro, algum ponto obscuro, nós precisamos sublimar, nós precisamos dar luzes. Então, é esse o momento de nós pararmos e pensarmos e verificar, fazer uma autoavaliação, uma autoobservação, ver aonde que também nós erramos igual o outro, que nós podemos já ir corrigindo. Porque se nós formos corrigindo, o outro pode ser um meio de nós melhorar através de entender eles e ver neles o que está em nós. E nós vamos já mudar todo esse reservatório aqui, essa consciência, e já alterando esses pontos obscuros, iluminando esses pontos obscuros, para que nós vamos melhorando a nossa consciência. Só poderemos nos reabilitar ou reformar, desculpa que eu não passei o texto, só poderemos nos reabilitar ou reformar até onde conseguimos nos perceber. Ou seja, aquilo que não está consciente em nós, dificilmente conseguiremos reparar ou modificar. Então,
é aquele processo da autoobservação, né? Sempre estamos observando as nossas ações, as nossas reações. Para quê? Para que nós, principalmente quando os nossos impulsos, as nossas ações são de maneira inconsciente. Aí é mais difícil, precisa uma observação mais atenta, porque às vezes nós fazemos automaticamente. Mas só nós vamos melhorar o registro desse ponto obscuro que está no inconsciente, se nós tivermos uma observação mais profunda e trazermos para o consciente, porque só nós mudamos o que nós temos consciência do que nós erramos. Então, existe uma lógica sobre tudo isso. E outro dia eu ouvindo uma pessoa que tem claustrofobia, aquele medo de ficar em compartimentos fechados, e ela disse que fez uma terapia com a psicólogo, e o que o psicólogo fez? Tirou ela do inconsciente, que era inconsciente aquele medo. Era um exagero, né? Que achava que aquilo, em alguma ocasião, em outra vida, ela interpretou aquele enclausuramento, ou aconteceu alguma coisa que ela achou um grande perigo e exagero. E que o psicólogo faz? Uma terapia para mostrar para ela que estar naquele ambiente fechado não é perigoso como ela registrou lá. Então vai tirando aquele exagero do registro e vai trazendo para o consciente para ela se equilibrar, vendo que não tem o perigo que está registrado lá. É aí a terapia. E nós podemos fazer essa terapia também com as nossas ações, observando e trazendo para o consciente para ser alterada. O outro texto: julgar uma ação é diferente de julgar a criatura. Posso julgar e considerar a prostituição moralmente errada, mas não posso e não devo julgar a pessoa prostituída. Se usarmos a empatia colocando no lugar do outro, teremos o comportamento ideal frente às atitudes das pessoas. Já falamos um pouco, né, da separação de julgar o ato da pessoa, mas aqui também fala sobre a empatia. O que é a empatia? É criar uma simpatia com o outro, para que uma confiança no outro, da maneira com que você se predispõe a ajudar, a ouvir, você pode criar essa empatia, mostrando que você quer apenas ajudar, não julgar, não criticando e desprovendo de tudo qualquer pensamento de crítica. Aí nós, criando essa empatia, nós podemos ouvir ela, porque ela só vai abrir se a pessoa tiver confiança na pessoa, que ela sabe que a pessoa não vai criticar e vai poder ajudar. Então nós temos que criar esse clima de empatia, para depois, ouvindo as pessoas, nós podemos ver o que nós podemos acrescentar ou mostrar um caminho melhor, ou acrescentar alguma coisa que favoreça a mudança de comportamento. E aí nós criamos a chamada compaixão, que é estar ao lado da pessoa, né, compartilhando com ela e auxiliando ela. É um ato muito belo, muito digno, que merece toda nosso esforço em praticar. Se as criaturas afirmarem idoso não tem direito ao amor, limitando o romance só para os jovens, elas estarão isolando-se a uma velhice de descontentamento, solidão afetiva, desprovida de vitalidade. Muitas vezes a gente vê
uma pessoa jovem, né, tendo um relacionamento afetivo com uma pessoa muito diferente de idade, às vezes nós caímos nesse erro do julgar. Nossa, mas por que aquela pessoa não arrumou uma pessoa da idade dela, né? Isso pode ser até comum a gente ver observações nesse sentido. É uma forma de um certo preconceito, né? E quando nós estabelecemos esses preconceitos, nós vamos sofrer esses mesmos preconceitos. Quando? Quando nós tivermos uma certa idade, nós vamos achar que nós não merecemos, né, uma nova oportunidade de um relacionamento com outra pessoa de menos idade, e até a afetividade que nós podemos fazer com os nossos netos, com nossos filhos, nós vamos bloquear. Então nós vamos impedir, de uma certa forma, o afeto. Então veja que o nosso julgamento e o nosso preconceito, ele pode nos julgar. A mesma ferramenta que nós ferimos o outro, nós também nos ferimos. Se pessoas declararem... desculpa, Se as pessoas declararem homossexualidade é abominável e ao longo do tempo confrontar com filhos, netos, parentes e amigos que poderão sentir algum impulso homossexual, suas medidas estarão estabelecidas pelo ódio, pela repugnância a esses mesmos entes queridos em questão. Veja aí o problema da aceitação da homossexualidade. Não aceitar a escolha que cada um pode ter, né? E abominar isso. Então o que acontece? Esse julgamento, essa dificuldade em aceitar, de entender, ela vai nos prejudicar uma hora, de acordo com o tempo, quando nós depararmos com um filho, com um neto, com um amigo, uma pessoa da nossa família ou parente que tiver uma opção sexual que nós não aceitamos. Então veja a importância, né, de nos libertarmos desses preconceitos e dos julgamentos que não tem sentido a gente abominar. Para encerrar, para sermos livres realmente e para evoluirmos como seres eternos, é necessário observar nossos pesos e medidas, a fim de que não venhamos a sofrer com as repreensões que lançamos à vida em forma de censuras e condenações diversas. Então, a nossa libertação está também, né, nos pesos e medidas que nós imprimimos na nossa consciência. Então precisamos cuidar disso, né? Procurar que os nossos pesos e as nossas medidas estejam alinhadas com o Evangelho, com as leis morais e com os exemplos de Jesus. Que aí nós estaremos realmente libertando e construindo uma consciência limpa, né, de preconceitos, de julgamento. Que Jesus nos abençoe e agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês esses estudos que fizeram tão bem também para mim e nos chamou muita atenção. Que Jesus nos abençoe.
Irmãos, enquanto vocês recebem os passes, nós vamos fazer as nossas vibrações, como na última semana. Mas eu pediria a vocês que após receberem os passes, que vocês permaneçam sentados em seus lugares, até que alguém libere vocês, para que a gente não forme aglomeração ali na porta de entrada para receberem a água fluidificada, tá bem? Então vocês aguardem que uma pessoa da nossa casa vai liberando fileira por fileira para que vocês possam se servir da água e irem para suas casas. Então nossos irmãos já vão transmitir o passe em vocês e nós vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Jesus a nossa presença nesta casa, as palavras benditas do Evangelho que nos orientam, nos guiam, agradecendo a tantos irmãos que de suas casas ou de quaisquer outros lugares que estejam, estão também nos ouvindo neste momento através da internet. Vamos mentalizar Jesus, nosso Mestre, e vamos sentindo derramarem sobre nós bênçãos de luz, de amor, energias que nos acalmam, que restauram o nosso corpo físico, equilibram a nossa mente, as nossas emoções, tranquilizam o nosso espírito, trazendo-nos a certeza de que Deus está sempre entre nós, buscando em cada um de nós a necessidade, doando seu amor, a sua bondade, na certeza de que Jesus, no comando de todos esses irmãos da espiritualidade maior, nos assistem em todas as nossas dificuldades. Vamos sentindo, meus irmãos, aqui neste ambiente, ou outro ambiente qualquer que estejamos, as bênçãos de Jesus se derramarem sobre nós. Que essas mãos misericordiosas da espiritualidade toquem o nosso coração, abraçando-nos, doando-nos paz, amor, paciência, boa vontade sempre em amar, servir, amparar-nos através da oração e amparar a todos os nossos irmãos que no dia a dia convivem conosco. E nesse estado de concentração, de ligação com Jesus, vamos vibrar por todos os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, casas de saúde, mesmo em suas casas, acometidos por qualquer tipo de doença. Que os nossos irmãos da espiritualidade possam levar até eles as energias que acalmam, que dão esperança, confiança nos desígnios divinos, considerando sempre que Jesus sabe sempre o que é melhor para nós e nada daquilo que nos acontece é em vão. Vamos vibrar, meus irmãos, pelos dirigentes de todas as nações, pelos nossos irmãos que carregam em si crenças, opções diferentes das nossas, onde estiverem,
filhos de Deus como são, igualmente, possam receber as nossas vibrações de amor e de paz. Que possamos vibrar, meus irmãos, pelos nossos irmãos suicidas, desencarnados, sofrendo as agrúrias do próprio ato. Que recorram a Jesus, a Maria de Nazaré, para que os recolha em seus braços amorosos e possa transportá-los ao reequilíbrio, à paz e à recuperação espiritual. Nossos irmãos encarnados, que vivenciando tantas adversidades, tantas vezes desistem de prosseguir lutando, de prosseguir conquistando a sua liberdade, que possam recordar-se de Jesus, do seu Evangelho, reconhecendo que tudo está nas mãos dele e que de nossa parte devemos fazer o melhor, preservar as nossas vidas, a nossa força para vencermos tudo isso. Amanhã tudo pode ser diferente. Amanhã estaremos recomeçando novamente e a vida pode se transformar aos nossos olhos. Vamos vibrar, meus irmãos, pelos nossos lares, nossos familiares queridos que lá ficaram, nossos ambientes de trabalho, nossos chefes, companheiros, subordinados, que cada um possa receber de nosso coração a paz, a fraternidade e o amor. Onde estivermos, meus irmãos, que possamos levar o sorriso que ilumina a alma, a palavra que conforta, o olhar sereno que indica o caminho do bem. Que Jesus, em sua misericórdia, abençoe a todos os nossos irmãos que são nossos doadores, que contribuem anonimamente para que possamos prestar a assistência a tantos irmãos carentes. Que abençoe a nossa casa, abençoe a todos os nossos trabalhadores, abençoe a nós, para que cada um se recorde sempre que Deus é amor, que a confiança nele nos leva a refletir sempre no quanto podemos ser melhor, no quanto podemos tornar a nossa vida melhor, simplesmente por amarmos. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, ilumine os nossos caminhos, ilumine as nossas almas, para que por onde passarmos, sejamos luz, sejamos bênçãos, sejamos amor, que sejamos os cristãos que Jesus espera de nós. Que assim seja.